Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Nós estamos de volta com nossos estudos apologéticos, dessa vez estudando sobre Tabernáculo da Fé. Seu fundador foi William Marion Branham, que nasceu em Kentucky, nos Estados Unidos, em 6 de abril de 1909. Segundo o relato de sua história, diz que quando ele nasceu, a parteira que fez o parto dele disse que viu uma auréola sobre a cabeça do bebê. Branham afirma que Deus ele falou com ele quando ele tinha 7 anos de idade. Foi quando Deus ele falou pela primeira vez com ele. E ele diz que na ocasião que Deus ele teve esse contato com ele pela primeira vez, Deus falou com ele as seguintes palavras. Ele disse a ele: nunca beba, nunca fume, não profane o seu corpo, pois eu tenho uma obra para você realizar quando você estiver mais velho. Em 1946, ele afirma também ter falado com um anjo em uma caverna, onde ele recebeu o poder de discernir qual seria a enfermidade das pessoas. Então, um resumo sobre a história de Branham é isso. Ele nasceu, a data que ele nasceu, alguns eventos que aconteceram em sua vida, segundo os relatos históricos diz, que a parteira viu uma auréola sobre a cabeça do bebê. Ele afirma Deus ter falado com ele quando ele tinha 7 anos de idade, deu algumas regras para ele, e quando ele cresceu mais avante, diz que ele recebeu um poder. Um anjo apareceu a ele, que ele não sabe, não falou o nome desse anjo, E diz que esse anjo lhe deu poder para ele discernir qual era a enfermidade das pessoas. Era como se fosse um poder, ou ele recebeu esse poder que dava ali poder de adivinhar as enfermidades das pessoas, E quando nós vemos esses relatos, ou esse fato, pelo menos esse fato desse anjo ter aparecido a ele, ter dado esse poder a Branham, E que daí da onde surge primeiro os cultos de cura, foi daí da onde veio os cultos de cura, de William Marion Branham, Então, quando aparece esse anjo não identificado e dá poder a ele, eu me lembro da passagem que Paulo ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, da onde Paulo diz que ainda que um anjo venha e prega um evangelho que não seja este, que ele seja um anátema. Eu me lembro também do que Paulo ele fala no livro de Coríntios, que diz que até Satanás ele se transfigura em anjo de luz, Ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, Nós vemos que a maioria, se você for vendo dos estudos que a gente está tendo apologético aqui, nós vemos que sempre está relacionado com o anjo que apareceu a pessoas, como a igreja local, como nós vamos estudar outros, como a Testemunha de Jeová, como o Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos ver que a liderança sempre tem esses contatos com esses seres angelicais que não são muito identificados, E que a Bíblia ela não nos afirma que isto seja de confiança, Que esses anjos sejam de confiança, porque o próprio Deus ele tem o poder de falar diretamente com o ser humano. Branham ele morreu em 1965, atropelado por um motorista bêbado, Alguns de seus seguidores estavam esperando que ele ressuscitasse, Até a última hora os seus seguidores estavam esperando que ele ressuscitasse, Segundo seus seguidores dizem eles que Branham foi o cumprimento do que Jesus falou em Apocalipse capítulo 10 e versículo 7, que Branham seria o mensageiro enviado por Deus, que fala em Apocalipse capítulo 10 e o versículo de número 7, que nós até podemos ler o que diz Apocalipse 7, capítulo 10 e versículo 7, Diz que Branham seria esse mensageiro enviado, O enviado por Deus e tudo mais, Capítulo 22 e versículo de número 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, Está falando aqui
e que alguns acreditam que eles sejam esses. Ele diz que esta é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus têm sido consumados através do irmão Brian. Este profeta foi enviado por Deus para esta era, segundo eles, né? Segundo os seus seguidores. William Marion Brian morreu. Teve que vir um sucessor. Seu sucessor chama também William Soto Santiago, que diz que Brian interpretou, em uma das interpretações dos estudos de William Marion Brian, ele fez um estudo dentro das cartas, das 7 cartas da igreja que Deus mandou para enviar para a Ásia, né? E ele fez esse estudo, e dentro desse estudo ele concluiu que ele era o pregador da última dispensação, que assim ele define 7 dispensações, que são as 7 igrejas. E ele era o pregador da última dispensação, que terminaria com a sua morte. Que ele era o pregador da última dispensação, que era da igreja de Laodiceia, né? E quando o William Marion Brian morre, no caso em 1965, aí teria terminado essa dispensação, teria concluído. Só que o seu sucessor, o William Soto Santiago, diz que o irmão Brian havia errado nas suas contas e que ele não era o pregador daquela dispensação, mas sim que ele seria o pregador daquela dispensação, e que essa dispensação de Laodiceia não terminou, mas havia continuado e começou em 1977. E ele afirma que a última dispensação é o do reino de Deus, que iniciou exatamente nessa data que falei, e ele mesmo é o mensageiro escolhido para aquela dispensação. Esta nova dispensação do reino é o que tudo se fez novo, né? Aí começa uma coisa nova. Isto inclui o fim do batismo em água. Você só precisa ouvir a mensagem da pedra, e seus seguidores o chamam de anjo mensageiro, a qual Jesus teria prometido, conforme eu já li no capítulo de número 22 e versículo 16, que segundo William Soto Santiago, diz que ele mesmo é esse mensageiro enviado por Deus, e que a pedra é Jesus, né? Que eles não negam que a pedra angular é Jesus, mas que a voz da pedra é William Soto Santiago. Afirma os seus seguidores que Jesus ele é a pedra angular, mas Santiago é a voz dessa pedra angular. O fundador do Tabernáculo da Fé engrandeceu o seu nome, colocando-se como profeta da última dispensação. Ele diz que tem 7 mensageiros baseados no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. William Marion Brian fez um estudo. Ele foi, e o seu sucessor fez outro estudo, e ele disse que agora ficou mais claro. E ele fez o estudo e colocou os 7 mensageiros para cada dispensação, né? Então, o primeiro, ele diz que foi Paulo, e o segundo, ele diz que foi Imeu, o segundo, ele diz que foi Martinho, o terceiro, ele coloca como Colúmbia, o terceiro, ele coloca como Martinho Lutero, né? Ele coloca ainda João Wesley, e coloca também, por último, ele, o William Marion Brian, que era o de Laodiceia. Então, que é o fundador, o verdadeiro fundador do Tabernáculo da Fé, que não é o William Soto Santiago. Eles comparam Brian com Deus ou com Jesus. É uma comparação que eles fazem. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eles chegaram até marcar data para a volta de Jesus, que era para ele ter voltado em 1977, né? Mas não voltou, né? O que aconteceu foi, antes disso, a morte, né? A Bíblia não diz isso é, não diz qual seria a data, qual dia. Jesus nos adverte sobre os falsos profetas. Nós vamos dar um relato aqui, uma conclusão sobre o que eles creem sobre a Trindade, o batismo e algumas doutrinas, né? Nós vamos gravar aqui em um vídeo só para encerrar sobre o Tabernáculo da Fé, que não tem muita coisa do que se debater, do que falar, do que
ensinar sobre essa religião, porque eles mesmos já se contradizem em tudo do que dizem. Nós já olhando, já vê que tem muita coisa errada e que não precisa nem, nós vemos que nem a Bíblia direito eles estão usando, interpretando direito. Sobre a Trindade, eles não creem na Trindade. Eles preferem acreditar em um ensino que se chama Sabélius, que era um presbítero da igreja do norte, ou do norte da África. Ensina que Deus é um e não três. Então eles preferem ficar com esse ensinamento desse camarada chamado Sabélius, que da onde ele traz, que ele era um presbítero da igreja do norte da África, e que ele ensina que Deus ele não é três, ele é um. Para Sabélio, o Pai é o verdadeiro Deus, sendo que o Filho e o Espírito são apenas repetição do Pai. Segundo Sabélio, aí ensina isso. Este ensino foi condenado, refutado e tido como heresia, né? Foi tido como heresia esse ensino de Sabélius, né? Nós vemos também que sobre o batismo, eles ensinam que o batismo só no nome de Jesus. Porque quando o batismo que a gente realiza nas nossas igrejas, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não, eles batizam só em nome de Jesus. Eles negam a doutrina do inferno. Para eles o inferno não existe, todos serão salvos, né? Todos serão salvos. E se você quiser saber se o inferno existe ou não, eu não vou explicar nesse vídeo, porque já temos vídeo no canal falando sobre o inferno, se o inferno existe ou não, se já tem até gente lá ou não. Temos vídeo no canal falando sobre isso, então você pode pesquisar no canal Bíblia em Ação e você vai achar lá a explicação e vai saber se o inferno existe ou não, se ele é verdadeiro ou não é. Nós vamos ver que até Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você vai ver no vídeo lá falando sobre o inferno. A Bíblia não prometeu salvação para todos. Nós vemos que nem todo mundo vai ser salvo. E esse texto, ou esse versículo, a gente até podemos ler para nós ver que Deus ele não prometeu salvação para todos os homens. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 25, e o versículo 46. A palavra de Deus é assim, ó: irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então é o próprio Jesus falando aqui. Se você for ver o contexto, né, da história, você vai ver aí o fim do sermão profético e a vinda eterna e o castigo eterno. Jesus está falando sobre as bênçãos para aqueles que servem a Ele, para onde é que eles vão, que vão receber, e aqueles que não servem a Ele, para onde vai, o que vai sofrer. Jesus está falando aí nesse sermão. Você pode ler o capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, porque ele vai começar falando sobre as 10 virgens e tudo mais. Então você vai ver que Deus ainda não prometeu salvação para todos. E uma conclusão aqui: o tabernáculo da fé se torna uma seita por seus ensinos antibíblicos. Por que antibíblico? Porque são coisas que não estão na Bíblia. Ensinar que todo mundo vai ser salvo no final. Ensinar que o inferno não existe. Não acreditar na Trindade Santa, que nós temos vídeo também já apologético falando sobre a Trindade, e vamos falar ainda sobre isso ainda em outros assuntos mais polêmicos ainda, né? Então, negando a doutrina da Trindade, negando o batismo nas águas só em nome de Jesus, negando, podemos dizer assim, a doutrina do inferno, negando a doutrina da soteriologia, que é a salvação, né, que alguns vão ser salvos e outros não. Nós sabemos disso, eles não creem, né? Então estão negando. Se estão negando a Trindade, estão negando o Espírito Santo, estão negando Jesus, né? Estão negando tudo isso. Então nós vemos que o tabernáculo da fé, ela se torna, essa religião se torna uma heresia, uma seita, por causa desses tópicos, desses pontos que nós vemos aqui. A negação, né? É que ela prega coisa que não está na Bíblia, que é antibíblico, faz interpretação que não existe na Bíblia Sagrada, como nós vamos ver em outras religiões, que eu vou aguardar você. Por aqui ficamos por aqui.
né? Terminamos já sobre o assunto sobre o tabernáculo da fé. Se você assistir esse vídeo até o final e tiver curiosidade de saber mais, ou se ficou alguma dúvida em sua mente, você pode deixar no comentário, dizer: ô irmão, do que o tabernáculo da fé pensa sobre isso? Ou, por exemplo, você que pode fazer qualquer pergunta aí sobre o tabernáculo da fé, tentando entender, mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, né? Que nós iremos estar, na medida do possível, tentando tirar a sua dúvida, né? E eu aguardo você na próxima, né, que nós iremos estar estudando. A próxima que nós iremos estar falando aqui, vamos estar falando a respeito, já falamos da igreja local, falamos primeiro do catolicismo romano, falamos da igreja local, falamos agora do tabernáculo da fé. A outra que nós iremos estar falando é a LBV. LBV é o quê? É a Legião da Boa Vontade, né? É um conceito religioso que existe, que nós vamos estar vendo alguns ensinamentos que esse conceito religioso fala. Vamos ver algumas doutrinas que eles ensinam e vamos ver o que eles ensinam, o que eles têm para nos falar. Então nós vamos estar falando aí sobre a LBV, não perca, porque a LBV tem muita coisa para nós falarmos sobre, muita assunto polêmico aí que nós iremos estar tratando da LBV, Legião da Boa Vontade. Que Deus assim nos abençoe, se inscreva no canal, né? Divulgue para as pessoas, né? Coloque o link ou lá no seu story, Instagram, Facebook, envie para os seus amigos no WhatsApp e assim iremos estar levando a palavra de Deus para mais pessoas, em nome de Jesus.